Olá! Olá, Olá, olá! estamos mesmo em direto. Eu não sei agora, a Tânia vai pedir, ver se conseguimos A Cadé entrar. vai pedir e há de aparecer aí um pedido em baixo. Sim, aquela última vez que eu tentei fazer três não correu muito bem. E já Ok. agora, E já boa aqui tarde a estamos todos. Opa! todos. Olá! Afinal, o problema era do Edilberto porque ele é um bocadinho forte, se calhar não cabia aqui nos ecrãs. Ele deve estar a ver, daqui a pouco está-nos a tratar mal. Tudo bem com Então, vocês? tudo bem, muito gosto e obrigada por este convite. Nada. Aqui Começamos estamos mesmo com. ao meio-dia 7, Diz? Ao portanto, meio-dia e sete, Já viste? espetacular. Tudo para não. correr Porque bem. Contas em Dia começa às e Às e sete. sete. Pois é isso que eu queria ou seja, se vocês me explicassem essa questão, porque eu depois, entretanto, estive a verificar e vocês têm essa tendência de começar a I7, não é? Tudo, Sempre e Isso é sete. porquê? exatamente. Então, explicando. Primeiro, nós adoramos o número 7. Adoramos, adoramos, adoramos. Muita coisa na nossa vida aconteceu com o 7 relacionado. Portanto, e depois, porque uma das coisas que aconteceu quando nós fundámos o Contas em Dia, inicialmente, a única coisa que fazíamos era sessões de consultoria Ok. individual. E que, por exemplo, marcávamos ao meio-dia, às 10 da manhã, às 4 da tarde. Ninguém chegava a tempo. Ninguém Ok. chegava à hora certa. E era uma coisa que me fazia muita confusão. Então, decidimos, vamos mudar tudo para as I7. E a verdade é que Funciona. Chega tudo a tempo. funciona, toda a gente chega a horas, é impressionante. Sim, É é bom. questão de ser uma coisa diferente e então fica Exato. na cabeça das pessoas, Sim, provavelmente, e sim, então sim, faz sim, sentido. sim, sim. Deixa-nos Estou- mudar estou- isto. Muito Então, bem, estamos aqui pelo mesmo motivo, não é? Que é falar sobre dinheiro sem tabus, falar sobre exatamente. poupanças, crédito. Conta-nos tudo o que é que as pessoas querem É assim, eu ouvir nesta tenho hora do almoço. eu tenho questões ou seja, foi uma da abertura de caixa com mais questões, embora são muitas, algumas delas repetidas, têm muito relacionado com a Uhum. criatividade. Mas antes de mais, eu queria, uh, o meu público provavelmente ainda não vos conhece, eu estive a verificar o vosso trabalho, vocês têm conseguido um trabalho espetacular. Eu como é óbvio, estive a fazer um bocadinho de trabalho de casa, estive a Obrigada. verificar os vossos posts, que são de facto muito elucidativos do vosso trabalho. Mas vocês aqui, eu estava aqui a verificar a página onde vocês apresentam agora o vosso evento, em que aqui diz: Olá, nós somos a Andrea e a Tânia, somos apaixonadas por finanças pessoais, mercados financeiros e investimentos e sentimos que havia necessidade de um projeto desse verdadeiramente atenção a finanças pessoais dos portugueses. Uhum. E diz aqui que vocês têm experiência na banca e de consultoria financeira. Foi isso que vos Certo. uniu ou vocês eram amigas antes? Na verdade, foi no estágio, não é? Que nós nos conhecemos, Ok, e desde então nunca nos largámos. Tivemos percursos diferentes dentro da banca, não é? E trabalhámos em instituições diferentes, ok. mas para as pessoas que nos estão a ouvir, nós conhecemos no estágio e ao final da primeira semana já estávamos a viver juntas. E Pois é. tivemos Espetacular. sempre o que nos Só um ligou. Não, pormenor, Tânia, deixa só dizer onde é que nós vivíamos. Miúdas de 20 ainda anos. podíamos viver nessa altura. Não foi numa altura em que miúdas de 20 anos podiam pagar uma casa no Chiado. No Pois, essa... Chiado? Assim, está bem. Isso é que Ali é vida. estava. Era uma casa de Ainda se bonecas, podia, atenção, era uma verdadeira casa de bonecas. em 2009 ainda se podia, nessa altura, agora já Sim, era sim, não. impensável, não é? No Chiado tem que ser rico. Hoje em dia não é Hoje em dia é bilionário para cima, sim, sim. Pois é. 15 anos é assim qualquer coisa Sim. espetacular. Muito bem, mas E pronto, e e vocês foi. uniram-se com esta questão, ou seja, apesar do estágio, vocês perceberam logo que havia afinidade sobre estes temas ou foi ao longo do tempo? Não, assim, havia afinidade, ou seja, o dinheiro nunca foi tabu entre nós e nós partilhávamos muito, tanto a nível pessoal como também a realidade que nós encarávamos das pessoas que acompanhávamos e de diferente contexto, de diferentes pessoas, seja com menos dinheiro, seja com mais dinheiro. O que nós notávamos e que falamos, e hoje ainda vamos falar isso, era um coquetel explosivo, ou seja, as pessoas não tinham literacia financeira, tinham vergonha, têm o tabu de falar sobre dinheiro, não é? E a grande falta de conhecimento. Falta-me aqui uma, Andréia. A Literacia falta de financeira. organização Falta de financeira, a organização. E a falta de falta de literacia organização. financeira e o Sim. tabu de falar sobre dinheiro. E numa fase inicial, isto porque eu e a Tânia, apesar de sermos de cidades diferentes, conhecemos em Lisboa, eu sou de Cascais, a Tânia é da Covilhã. E fomos conhecer Ok. em Lisboa e viver em Lisboa. Uma serrana em uma Lisboa. É isso. É E agora mesmo? estou em Braga. Pois é, e agora tá quase minhota. Exato. E então, uma das coisas que
que era um ponto em comum das duas, é que nós já trabalhávamos há muito tempo. Começámos a trabalhar com 16 anos, portanto, antes até sequer de estarmos na universidade. E sempre trabalhámos, portanto, o nosso trabalho, o nosso estágio na banca, que foi um estágio remunerado, efetivamente eram outros tempos, hein? Foi um estágio remunerado, ganhávamos quanto, Tânia? Tu é que sabes? 928 euros. 928 euros. Grandes vidas. Ganhávamos nós em 2009. E depois, mas atenção, os aumentos desde então, enquanto estávamos na banca, foram sempre inferiores à inflação, portanto. E, voltando, nós já geríamos o nosso dinheiro, éramos poupadas à nossa maneira, eu mais consumista que a Tânia, muito mais. A Tânia é que me punha um travão e eu... Mas não sou ferreta, ok? Mas uma coisa engraçada é que nós sempre falámos muito de dinheiro e depois quando nos conhecemos, foi ali um género de um match porque não nos sentíamos, na realidade, sentíamos um bocadinho aliens com o nosso grupo de amigos, ou seja, isto de falar de um orçamento mensal, isto de falar de planear o ano todo, as contas do ano, isto de falar de investir, de ações, de ETFs, do que quer que seja. Tomar as decisões ponderadas, não é? Exatamente. E então, eu acho que isso foi uma das coisas que nos uniu, para além de adorarmos viajar e de boa vida. Mas pronto, acho que foi uma das coisas que nos uniu. Sim, sim. Mas isso também vinha da vossa educação, da educação que tiveram em casa, ou foi uma coisa que vocês foram aprendendo com o tempo? Acho que fomos aprendendo. Sim. Aprendendo e também vendo alguns erros que víamos no seio familiar, é verdade, porque nunca houve controle a 100% das finanças pessoais e fez com que estivéssemos também mais atentas. Eu acho que nós já nascemos com uma perninha aqui, com o bichinho para o dinheiro, porque sempre fomos as duas... aliás, à sua maneira, sempre estivemos muito ligadas ao dinheiro e a cuidar bem dele, não é? Claro que já tivemos os nossos excessos, não é? Como toda a gente, mas sempre que o facto de vocês trabalharem tão cedo, também muda a mentalidade, não é? Sim. Ou seja, porque acho que toda a gente tem uma altura que é chapa ganha, chapa gasta. Toda a gente, uma fase da sua vida é assim. Epá, quem me disser que não, eu acho que isso é exceção, muito sinceramente. E então acho que termos começado a trabalhar tão cedo, quer dizer, nós já íamos quase com 10 anos de trabalho quando fomos para a banca, enquanto a maior parte dos nossos colegas era a primeira vez que recebiam um ordenado. Exatamente. Então isso acho que nos obrigou a lidar com o dinheiro de uma outra forma, desde o início. Para além disso, não vimos de famílias financeiramente abastadas, nunca nos faltou nada, mas também nunca sobrou grande coisa. E pronto, e era um bocadinho esta visão de querer ter talvez uma vida financeira mais estável, que nos fez desde cedo tanto trabalhar mais cedo do que o normal, porque ainda assim acho que é do normal, do nosso grupo de amigos das nossas idades. Não foram muitas as pessoas a começar a trabalhar a esta idade. Sim, e depois no fundo, aqui o Contas em Dia nasceu de muitos brainstormings, não é? Que tivemos, e porque fomos mães em alturas diferentes, mas começámos aqui com o bichinho de, ok, se calhar está no momento em que queremos sair e procurar outras alternativas. Inicialmente não iríamos fazer nada em conjunto, mas todo o universo surgiu e juntou-se, sim, porque fazia sentido e notávamos que projetos como o nosso, e felizmente cada vez há mais pessoas a falar sobre este assunto, eram necessários, e é aquilo que nos move, ou seja, nós gostamos de ver a transformação que existe depois de acompanharmos pessoas, ou até mesmo junto na jornada que nós temos, não é? No nosso curso online. Nós gostamos de ver isso, deixa-nos mesmo muito... É gratificante, sim, em perceber que tanto a nível... tanto da nossa experiência pessoal como profissional, porque nós juntamos as duas, não é? O background que temos da banca e também aquilo que aplicamos na nossa vida pessoal. Nós partilhamos isso e notamos que as pessoas saem daí transformadas. Mas não existem receitas milagrosas. Isto vai muito do trabalho de cada um, não é? Sim, era isso. Mas eu acho que uma coisa espetacular que a banca nos trouxe
foi como lidámos com tantas pessoas, ou seja, tantas pessoas que estavam sobreendividadas, Exatamente. níveis de endividamento de brandar aos céus, com pessoas com patrimónios bastante consideráveis, e se calhar dos maiores patrimónios em Portugal, isso fez-nos olhar para o dinheiro de uma outra forma. Portanto, nós já da nossa história já tínhamos isso. E depois uma das coisas que nós nos apercebíamos era, muitas vezes, quem ganha mais não é quem tem mais património. Sim, sim, E, sim. obviamente nós estávamos em instituições diferentes, mas eu sentia que eu podia As falar deste realidades eram as assunto com a mesmas. Tânia e a Tânia comigo. Então Percebia. criávamos ali um género de uma tertúlia. Epá, tu já Exatamente. viste, eu tenho este cliente que Para acabou de desabafar. receber Sim. uma herança de 2 milhões de euros há 6 meses e já não tem quase nada. Isto Exato. era quase todos os dias. Pois. E pronto, Vocês aqui a questão também é... Diz. Outras realidades que vos levou também a Sim. ainda achar que fazia mais sentido, não é? Porque Sim. uma das coisas que eu verifiquei aqui na vossa conta ou seja, eu pensava que sabermos a teoria de Pitágoras dava-nos muito jeito, mas afinal este post foi um dos posts pelo que eu estive mais interação. E de facto isto aqui, esta questão de nós terminarmos o 12º ano e sabermos tudo e mais alguma coisa que depois não interessa para nada na vida real e não sabermos nada da vida financeira e de finanças pessoais, diz muito da nossa educação. É mesmo. Não se fala sobre dinheiro. É feio. Exatamente. Não, é um bocado isso. E eu queria perceber se vocês também sentiram, ou seja, sentem isso das pessoas que vocês lidam, a questão de, às vezes, para elas, haver alguma dificuldade em falar do seu próprio dinheiro e como gerem. Sim. Ou seja, existem diferentes perfis e perfis semelhantes, mas existe desde pessoas que têm dinheiro e têm vergonha de ter dinheiro e não sabem como agir, porque têm vergonha do julgamento. Para ti é fácil, tu tens esse dinheiro. Exato. E têm vergonha, ou por outro lado, pessoas que se endividaram, mas que querem dar aquele passo de, ok, chegou o momento em que eu tenho que pôr mãos na massa e fazer uma reviravolta, ainda assim, a medo, com julgamento, mas para nós, era como a André estava a dizer, não tenham nada, ou tenham muito, para nós é igual, porque temos a pessoa, né? O que nós nos concentramos é na pessoa que temos à frente, as histórias que ela tem, e é isso que a escola também não nos ensina, é a gerir as emoções, a gerir o dinheiro. Não é? Nós vamos trabalhar, não sabemos quem é que temos à frente, que tipo de chefe, que tipo de colegas, não sabemos gerir, e depois recebemos o dinheiro e ninguém nos diz assim, olha, tens contas para pagar, mas também tu vais viver até aos 80 anos, não é? Supostamente. Ou mais. Ou mais. Sim. E até lá, como é que é? Como é que tu vais sobreviver até lá? Tens de tomar conta do teu dinheiro. Pronto, nós temos muito fazemos muita analogia da máquina do tempo e de pôr o dinheiro na máquina do tempo. E uma parte ser para o passado, porque principalmente então para quem tem créditos, portanto é dinheiro que está no passado, uma vez que tem dinheiro de futuro, não é? O presente, porque também não podemos viver cegos, só poupar e não desfrutar da vida. Mas, sim ou sim, temos de enviar sempre dinheiro para o futuro. Sempre. Sim, já que tocas nesse assunto, diz-me lá uma coisa. Como é que eu ponho o que vou receber do IRS nessa máquina do tempo? Olha... É que eu vou buscar a máquina. Então, isto eu acho que tem de ser muito analisado caso a caso. Mas, por exemplo, quem tenha créditos com taxas mais elevadas, como do cartão de crédito, quem esteja a utilizar o descoberto ordenado, ou aqueles créditos pessoais que têm taxas bastante elevadas, se a pessoa já tiver um fundo de emergência, também pode pensar em fazer aqui uma amortização antecipada dos créditos. Ok? Depois, uma porcentagem ser para o presente. Eu acho que faz sentido. Para curtir um bocadinho, não é? Pá, desfrutem do dinheiro. Vida é isso. Exatamente. E uma porcentagem ser para o futuro. Agora, o que é o futuro? Eu até interpreto isto, o futuro não significa que seja obrigatoriamente um investimento. Muitas vezes até pode ser só, mas que isto é importantíssimo, ter um fundo de emergência. Porque os imprevistos acontecem, e as pessoas às vezes pensam, mas a probabilidade de eu ficar desempregado é tão baixa, para que é que eu preciso de um fundo de emergência?
Aqui a questão é, não é só para o desemprego, pessoal. E uma baixa? Quando se está de baixa, recebe-se menos do que estando a trabalhar. Essa diferença do dinheiro vai-se buscar aonde? Vai-se chorar, não é? Vai-se usar o quê? No cartão de crédito? Não faz sentido. Rebentar com o carro e o seguro não está coberto. Isso. Nem mais. Olha, e nós temos um podcast que se chama Para Além dos Números, e um dos episódios que gravámos foi sobre o fundo de emergência. E eu lá até falei de um exemplo que aconteceu comigo muito recentemente, que foi com o falecimento de um familiar, e obviamente que quem vive fora teve de vir para Portugal. Claro. E na altura estávamos a ver os voos, e o engraçado, eu nunca olhei para o lado direito para ver quanto é que custava o voo. A minha prioridade é qual é o que chega mais em menos tempo. E só mais tarde é que me caiu a ficha de pensar para isto é que também pode servir o fundo de emergência. Exatamente. Porque deve ser muito, muito difícil de gerir emocionalmente. Por exemplo, ter um voo se calhar a 1.000 euros ou 1.500 euros, quando o normal de um voo é para aí 200 ou 300. Mas para mim era-me indiferente se o voo custasse 200 ou se custasse 1.000. Porque sim ou sim eu ia comprá-lo. E eu acho que aí pronto, é mais uma das razões que sim, toda a gente deve ter um fundo de emergência e que não é só para o desemprego. Sim, não, e esse exemplo digamos que não é assim uma exceção tão grande, não é? Porque temos que decidir entre despedir-nos de um familiar e não vir porque não temos dinheiro, deve ser muito complicado de facto, e o fundo de emergência é um bom exemplo de uma situação que, felizmente ou infelizmente, faz parte da vida, não é? Todos nós morremos. Impostos, há duas coisas certas, os impostos e morrer. Portanto, é isso. Nós dizemos isso tanta vez. Nós dizemos isso tantas vezes. Há duas coisas certas na vida, portanto. A morte nós não controlamos. Dá muito fugir. Os impostos. Dá para ser... Vamos gerindo. Exatamente. Olha, quem nos está a ver, podem colocar perguntas também. Eu, entretanto, vou aqui fazer umas questões que a malta nos foi colocando. Sim, vai fazer. De qualquer forma, quem quiser pode colocar aqui no ponto de interrogação. Uma das questões ontem foi: há alguma vantagem em pagar o que quer que seja com o cartão de crédito, mesmo tendo dinheiro no bolso? Depende das características do cartão, não é? Imagina que o cartão tem cashback, não é? Se quem não sabe, não é? É uma percentagem que a financeira dá por se utilizar o cartão depois no final, ou mediante as condições que tenha o cartão. Isso pode ser uma delas, não é? Sei lá, mais, não é? Viagens. Se tiver um seguro associado ao cartão. Portanto, sim. Aqui depende muito mais do cartão que é do que propriamente da dita coisa em si. Mas, no caso, por exemplo, de viagens, faz muito sentido. Alguns cartões que têm seguros muito bons. Que a maioria das pessoas não sabe que tem o seguro. Que a maioria das pessoas não sabe. E posso dar um exemplo em relação à bagagem. A minha irmã, uma das minhas irmãs, pagou com o cartão de crédito. A bagagem foi extraviada, não sei o quê. Ela sabia que o cartão de crédito tinha essa cláusula, e como a bagagem foi descoberta depois de 12 horas, o paradeiro da bagagem foi descoberta depois de 12 horas, ela pôde reclamar a apólice, o valor que estava reservado da apólice. Não sei, eram 1.000 e tal euros ou 2.000 e tal euros. Mas é uma coisa que poderá ser interessante. Aqui no fundo, os cartões de crédito, como em tudo, não é? É saber as características, porque nós às vezes vamos ao banco, não é? Olha, preciso de um cartão de crédito, ou até nos vendem, não é? Aquele produto, mas nós não sabemos sequer o que é que estamos a assinar, não é? Assinamos de cruz. É assinado de cruz. A anuidade, às vezes não sabemos qual é que é o valor da anuidade, se até nos podem devolver a anuidade mediante uma compra, a primeira compra em X tempo, qual é a percentagem de pagamento, que dá para pagar a 100% e assim não pagamos juros. E depois os seguros, porque a maior parte das pessoas não sabe. E quase, na grande maioria dos cartões, se não tiver seguro de viagem, tem o seguro em caso de roubo, ou furto, ou fraude, e que dá para ir buscar, fazendo prova, dá para rever. Ou seja, aqui nós defendemos muito o bom uso do cartão de crédito, não é? Desde que não seja descontrolado e que se saiba, não é?
estamos a preparar uma viagem, queremos comprar o voo, vamos, mas nós já sabemos que naquele dia vai sair o dinheiro assim com o Exatamente. extrato fechado, por exemplo. Mas depois Estava a aí ver é aqui que eu acho que muitas vezes há um género de um perder a mão. Os Sim, o ingleses têm uma problema está aí expressão muitas vezes. engraçada da money hurts, ou seja, quando eles falam Bola de mesmo na neve. questão do cash, não é? Mas quando é no cartão, quando só estou a gastar do cartão de crédito e não estou a gastar da minha conta à ordem, eu não estou a ver a minha conta à ordem É diminuído, sim, sim. a diminuir. Então a sensação que eu tenho é que eu consigo gastar dos dois lados. Pronto. Para quem não tem planeamento e para quem não tem aqui um controle, sim, é fácil. e se calhar vai aos saldos e perde a cabeça eu acho que aí o cartão de crédito é deixá-lo em casa. Agora, para quem consegue, para quem tem aqui algum controle sobre a utilização do cartão de crédito, poderá até alguns cartões de crédito de algumas superfícies, tem uma questão de analisar, poderão ser interessantes, mas eu acho que há aqui duas medidas muito importantes e nós falamos muitas vezes nisso, que é o tempo e o dinheiro. Quanto tempo é que eu, Andreia, vou gastar a estar a picar todos os cartões de crédito? Epá, eu se calhar vou gastar um dia inteiro. Para ir buscar quanto? Para ir buscar 20 euros? Eu ganho muito mais do que isso Exatamente. num dia de trabalho. Então não, Mas a maior parte das pessoas compensa. não sabe quanto é que é o custo do seu dia a dia. Portanto, a maior parte das pessoas não. E se fizessem essas contas, já isso também mudava, não é? Aliás, ainda agora eu tenho a ideia que até a Tânia ia falar sobre isso. Alguém fez o comentário que já ganhou o fim de semana. Já Sim, o cartão sim. que eu tenho. O cartão que eu tenho também dá, através de pontos, eu consigo depois trocar por viagens ou vales, acho que Vila Galé e coisas assim do género. Uhum. Eu acho que de facto tem um bocadinho a ver com isso, tem a ver com o facto que nós temos que procurar o cartão em função do nosso perfil. Até porque, e eu também vi aqui, por acaso, a ver que vocês têm aqui um post sobre isso, e eu tenho também um bocadinho, a minha opinião é um bocadinho essa. O problema normalmente não está no cartão, está na pessoa que usa o cartão. Não é mais do que isso, né? As pessoas depois é que têm que ter um bocadinho essa noção, porque até numa perspectiva do que a Andrea estava a dizer, isso é quase como uma questão de o nosso dia-a-dia e a questão de nós tirarmos a nossa poupança primeiro e pagarmos a nós primeiro, acontece exatamente com a conta, se nós não nos pagamos a nós logo no início do mês, chegamos ao final do mês e não temos lá Já não tem lá, sim, claro. Acaba por ser quase a mesma coisa. É verdade, sim. Ok, vamos então aqui a outra pergunta. Aqui já é um bocadinho mais direcionado e eu percebi que vocês também de alguma forma falam aqui sobre alguns produtos financeiros e isto é uma questão recorrente no meu eu não invisto muito em certificados de aforro, sei como é que funcionam, mas não invisto muito. Queria saber a vossa opinião, se para vocês faz sentido esse investimento, é uma das questões que nós temos aqui de quem nos acompanha. Okay. Muita gente vai falar nos certificados de aforro, é assim, se procuram taxas não é? Sejam os certificados, depósitos a prazo, não é? Nós sabemos que em termos de oferta de taxas está tudo pela rua da amargura, mas também é a conjectura atual, não é? Nada paga acima da inflação, não é? Ainda para mais a inflações numa época em que a inflação está o registro mais alto dos últimos 29 anos. Sim. Portanto, eu também não invisto. Eu não tenho certificados, ok? Mas se tivesse de fazer entre certificados de aforro ou certificados do Tesouro, faria certificados de aforro. Eu tenho certificados. Sou uma pessoa antiga. Sou uma pessoa antiga. Eu tenho certificados. Não, é assim, em termos... Tens os papeizinhos no copo. Vá, já o Fogonet. Aquilo é uma coisa de 1990. O Fogonet, que é 1990... para quem procura, ou seja, no banco, imaginem que tem uma conta poupança que dá 0,01 ou 0,015 e procura alguma remuneração, por que não? Agora, quem está habituado a ir à aplicação e ver do banco e ver a regularidade da conta, ali é tudo menos prático. Perde-se algum tempo, às vezes para se ganhar 1 ou 2 euros, ou seja, para se ganhar, não é? Tudo depende, mas poderá ser uma opção em relação às contas de poupança que se tem no banco, sim, porque sempre remunera mais alguma coisa. E está disponível. Sim, é exatamente. A questão é um bocadinho, eu acho que as pessoas estão sempre à espera que a gente lhes diga onde é que elas devem investir.
Pois. Pelo menos Sim, sim. é essa a sensação que eu tenho com as Então não pessoas é que me seguem. diferente do que nós temos Não, também. não. E de quem eu vou acompanhando também, por exemplo, a Tio Sim. Patinhas, também, de vez em quando, ela às vezes até responde, ela tem muito aquele perfil de resposta Ela é um assim muito bocadinho seca. ácida, adoro. Sim, que eu adoro, eu acho que faz todo sentido, porque a determinada altura Sim. nós temos que falar assim para as pessoas, porque Sim. às vezes é preciso abaná-las e dizer-lhe, o seu perfil não é o meu perfil, portanto, eu se calhar não me importo meter dinheiro em criptomoedas, você se calhar nem quer ouvir falar sobre isso. Portanto, há Mas um há aqui bocadinho. um problema, José, que Sim, é, vamos supor, porque há muitas pessoas, atualmente nós já não sentimos muito isso porque já vêm bastante filtradas. Mas no início do Contas em Dia, que foi só há um ano, havia muitas pessoas que o que chegavam até nós é: mas eu só quero que me diga onde é que eu vou pôr o dinheiro. exatamente. E primeiro nós benzíamos 3 vezes e depois dizíamos: Fazíamos nós não sei fazemos quantas isso caras. por não é? duas razões. Água benta. Primeiro, por uma questão legal, que nós não Exatamente. podemos fazer isso, não é? As pessoas às vezes não percebem isso. E as Exatamente. pessoas não percebem isso e nós explicamos. E a segunda é, mesmo que pudesse fazer isso, era uma coisa que eu não ia fazer, nem eu nem a Tânia. Porquê? Porque não é isso que nós acreditamos. A grande maioria das pessoas, se eu dissesse assim: olha, então tem X, então, olha, comprei este ETF, este PPR, esta criptomoeda, não. As pessoas iam ficar felizes e contentes. Mas à primeira pandemia, à primeira guerra não sei aonde, à culpa era primeira tua. não sei quê, não, as pessoas o que é que iam fazer? Iam resgatar tudo. Também, Sim. mas também é onde culpar. Porque não têm conhecimento. Percebes? Exatamente. Então, E se o culpar já é, olha, pela experiência que tivemos também na banca, é natural que nós Exatamente. contamos, e as pessoas também que nos estão a ouvir, é importante perceberem isso também. Quando nós somos clientes de qualquer serviço, neste caso dos bancos, quem está à nossa frente é um empregado do banco, ele veste a camisola do banco, ele só pode comercializar, só pode falar dos produtos que há no banco, não pode dizer: olha, entre este fundo e um ETF, vai investir no ETF que é melhor. Ele é pago para isso, não é? E nós éramos pagas para isso, para falar dos produtos que estavam em campanha. Mas o cliente tinha que decidir em consciência se aquilo fazia sentido. A verdade é que muitas pessoas iam atrás disto, que é estas perguntas que nos fazem, que é: se estão a falar nisto, isto é porque é o melhor, eu vou. Quando veio a pandemia, foi muito pouco, a pandemia começou a 13 ou 14 de março, eu saí a 31 de março da banca, a quantidade de pessoas mal informadas que resgataram, não é? Se tivessem esperado, Sim. não é? Tinham recuperado e ainda tinham muito mais. Aqui a falta de informação e a ganância que nós temos, não é? De querer mais e não nos informarmos, depois a queda é maior. Sim. A queda é bastante maior. Aliás, eu acho que o segredo é eu fui trader durante muito tempo de Forex, que é um mercado, como vocês sabem, muito, muito volátil. Sim. E uma das coisas que eu fui aprendendo, aliás, foi em cima disso que eu fui aprendendo algumas coisas, algumas saíram do bolso, essa aprendizagem, é um bocadinho isso, é nós termos capacidade às vezes de perceber que não podemos ganhar sempre, ou esperamos para chegar a esse objetivo, mas a tendência é um bocado essa, e normalmente a malta vai atrás, ou seja, vai comprar quando está... Normalmente compra quando está alto e vende quando está baixo. Eu acho que esse é o grande problema. aliás, isso é um dos... O Peter Lynch, o fundo do Peter Lynch, é exatamente isso. Exatamente. A rentabilidade média, eu acho que é de 28% ou 29%. A rentabilidade média dos investidores, porquê? Porque entram no tempo errado. Não, e o Zé, Não é? o Zé falou aqui de uma situação, de um ponto muito importante, que é os objetivos. E a maior parte das pessoas investe sem ter nenhum objetivo, sem ter nenhuma prioridade. É porque é moda, porque isto é, olha, agora vou ali fazer por aquilo. Mas para quê? Olha, no final do ano é PPR. Vai tudo a correr atrás da PPR. Não é? Pode nem dia fazer 31. sentido, não é? Tipo, Quando o No dia Bitcoin 31 estão a bater no nos banco. píncaros, Sim. quando o Bitcoin está É nos isso, não píncaros, vale nada. é que se compra Bitcoin. Não é? Agora é Não, quando isso é o que eu se costumo... vende. Sim, mas eu ainda há dias estava numa mesa com os meus amigos e eu estava a dizer, é pá, aquilo do Bitcoin e não sei o que é isso. E eu, olha, eu agora comprei mais. Tu estás doido? Então é ao contrário, vocês é que estão doidos ao querer vender. Então agora é a altura certa para se reforçar. Só que as pessoas normalmente andam um bocadinho ao contrário. E é isso, e eu acho que... e tem um bocadinho a ver com esta questão que falámos das finanças pessoais. As pessoas normalmente não têm noção de como é que os mercados funcionam e as emoções é que as levam a fazer exatamente isso. Portanto, sim. E falta um bocadinho eu acho que esta... E o propósito, porque é que o estás a Sim, fazer? exatamente. Não é?
Exatamente. Porque o propósito também faz toda a diferença até na motivação Tu tens própria. uma meta, não é? Tu queres atingir Exatamente. aquilo e Exatamente. assim mais facilmente tu quebras, primeiro o conhecimento, porque tu não consegues acarretar com todas as taquicardias que te dão. À primeira, foges logo. Se tiveres conhecimento, já sabes que, e o tempo em que sabes que vais ter o investimento e o porquê, não é? Nós reforçamos muito, sempre, estamos sempre a batalhar nisso e sempre que nos perguntam, mas que tu queres fazer isso porquê? Porquê? Exatamente. Eu, neste fim de semana, de um amigo meu me enviou uma mensagem: o que é que achas deste ETF? Eu perguntei: porquê é que tu queres esse ETF? Qual é o objetivo? O que é que tu vais fazer com ele? Eu não lhe Produtos difíceis. respondi diretamente, não é? Claro. Ele tem que dizer o que é que faz sentido. Não é? Sim, sim. E não faz sentido nenhum, muitas vezes. As pessoas ficam às vezes tão obcecadas à procura da maior rentabilidade, do histórico, do não sei o quê. Primeiro, investir é olhar para o futuro, não é para o passado. Exatamente. O Segundo, histórico é só uma forma de perceber o que é que... exatamente, Não significa que vai acontecer igual para a frente, não é? nem mais. E depois se não existe ali um porquê de eu ter escolhido aquilo, podia ter sido aquele, ou então vou ficar com aquele sentimento quase de fomo, de ok, eu escolhi este, mas se calhar aquele que estava ali ali ao lado até era melhor. Sim. Até mesmo a reforçar, depois já é diferente, não é? Exatamente. E isso acaba por tirar foco. Por isso é que nós centramos muito nisto, porque há tantas opções de investimento, quando as pessoas começam a olhar para isto, quer dizer, sabes, quantas é que... Há Sim. mil e uma mais, mas muito provavelmente para o objetivo que cada pessoa tem, se calhar existem 3 ou 4 ou 5. Sim, Não é curto mais do bastante. que isso. E escolher entre 1000 ou escolher entre meia dúzia é muito mais fácil escolher entre meia dúzia. Então, nós centramos muito, muito nisto, na jornada, de perceber os highlights de cada coisa. Para perceber, ok, se eu quero preparar a minha reforma, se calhar faz mais sentido ir por ali, mas se calhar se o meu objetivo é médio e curto prazo, porque vou comprar uma casa com aquele dinheiro para entrada, qualquer coisa, se calhar pode não fazer sentido essa opção da reforma também. E vou por outro lado, não é? Sim, é um bocadinho isso. Eu, por acaso, acho que os bancos já perceberam essa questão do objetivo faz diferença, ou seja, uma grande parte dos bancos já tem até, nas apps, a gente consegue definir um objetivo de poupança. O único problema é que depois isso não rende nada. Esse é que é o problema. Para eles é espetacular, porque o dinheiro fica lá. A rentabilidade para nós é que... Mas eles já perceberam que esta questão do objetivo, e eu, por acaso, com a minha esposa funcionou, ou seja, de vez em quando, temos que fazer qualquer coisa aqui em casa, então eu vou lá à app e crio esse objetivo, esse milheiro, não é? Ia sair logo no início do mês e funciona muito bem. O problema é que aquilo depois, imaginem que eu tenho aquilo há 1 ano ou 2 anos, o objetivo, nós definimos ali o valor, a rentabilidade é zero, para o banco aquilo é espetacular. A curto prazo é o que nós dizemos, nem vale a pena pensarem que vão, é só mesmo ter ali a consistência de poupar para aquele objetivo. Não, é atingir o objetivo. Aliás, há uma das coisas que eu utilizo, uma situação que eu utilizo, que às vezes até é assim um bocado caricato, há situações, e faz algum sentido numa perspectiva de desativar, porque há pessoas, o que é que acontece? Eu já tive aqui algumas situações em que as pessoas até queriam, ou seja, falamos e tal, e a pessoa queria logo ali no início do mês sair o dinheiro. Mas depois, por determinada situação, vai lá e desativa porque precisou, uma coisa qualquer. Eu prefiro que, ao fazer isso, eu prefiro ir à conta ordenada, ou seja, àquele plafond que o banco normalmente, que o banco às vezes duplica o valor do ordenado, ou seja, o valor do ordenado e tens logo esse plafond, para não desativar ou ir tirar o dinheiro de onde eu tenho, porque no fim do ano, se isso pode-me acontecer uma vez por ano, depende da situação, mas tenho a certeza que vou ter mais dinheiro no fim do ano, dessa forma mesmo a pagar esse determinado juro, do que teria se for para lá mexer e reduzir. Isso é uma gestão que faz sentido para ti, se corre bem, impecável, porque pode haver pessoas que, e já acompanhamos, já vimos situações dessas em que pessoas que começam-se a habituar a utilizar a conta ordenada, não é? Que é aquele plafond, e depois tem aquele dinheiro adiantado, então todos os meses ele está. Se para ti corre bem, perfeito. Agora, há pessoas que
depende do perfil da pessoa. Sim, sim, sim. sim. Isso pode funcionar para o José porque ele provavelmente é uma pessoa bastante controlada. Mas eu vou dar aqui uma sugestão, é que nós temos para nós, que nós definimos o nosso zero. O que é que isso quer dizer? Uma parte do fundo, uma parte pequenina do meu fundo de emergência está na minha conta à ordem. No meu caso, 1000 euros. E se eu olhar para a minha conta e olhar, imagina que tenho lá 1500 euros, eu no meu cérebro o que eu vou interpretar estão lá 500 euros. Não é 1500. Sim, estou a perceber. 500 euros agora. Se acontecer, imagina, uma urgência em que eu vou ter de pagar, sei lá, uma multa. O que aconteceu? Quanto é que foi, Tânia? Foi 150, não foi? Ai, meu Deus, eu fiquei verde, azul, às cores. E o que eu pensei foi, pronto, ok, vá. Foi mesmo no finalzinho do mês. Eu tinha lá o dinheiro. Mas uma parte desse dinheiro já era já estava a comer do meu zero. Ou seja, eu é que me atribuí a mim mesma uma conta ordenada, mas não é o banco, porque eu não estou para trás a pagar juros ao banco. Ok? Nem que seja a 3 cêntimos. Então, eu crio a minha própria conta ordenada. Sim, exatamente. Sim, sim, é um bocadinho isso. É a questão do perfil e como é que as coisas são geridas. Eu acho que é preciso as pessoas de facto terem essa, ou seja, pararem para fazer essa Olha, é o que nós chamamos momento PPP. Parar para pensar. Por menos até pensei que era o Paulo Porta. Não, nada disso. Sim, não faz sentido, porque a maior parte das pessoas não faz sequer esse desenho. Não faz esse projeto, e principalmente em casal, que eu acho que isso também é um problema muito grande, que é as pessoas em casal falarem sobre dinheiro. A ideia que eu tenho das pessoas que eu vou seguindo, não há esta... E com os filhos, cada vez acho que é mais importante nós também transmitir isso aos nossos filhos, não é? É importantíssimo. Sim, nós falamos disso também e já acompanhámos casais e acompanhamos, e também na jornada temos tido feedbacks muito interessantes. É claro que há casais que não resultam e ponto, mas isso é entre eles e têm que falar, mas nós... Por isso é que há divórcios? E ainda bem que os há. Ainda bem que os há, depois conhecem outras pessoas, não é? Mas é muito importante é importante estar no mesmo barco, não é? Mesmo que tenham objetivos, e é importante porque nós enquanto indivíduo não nos devemos anular, não é? Eu também tenho os meus objetivos pessoais e o meu marido tem os objetivos dele. Mas enquanto casal e enquanto família isso é importante a partilha. Mas temos visto que aos poucos, assim, cada um, desde que deem tempo à outra parte que gosta menos deste tema, dando-lhe espaço a seu tempo, eles conseguem marcar a diferença dentro do seio familiar, não é? No que diz respeito ao dinheiro. Nós temos notado bastante essa diferença nos casais que acompanhamos e tem sido muito giro, mesmo. Tanto que acompanhamos como os que fizeram a jornada. Sim. Por acaso até na última houve um dos elementos, era ela que detestava números. Eu detesto números! Mas a evolução dela foi espetacular, porque neste caso, por acaso, foi ao contrário. Por norma é sempre as mulheres a trazerem os homens, mas neste caso que foi o homem que trouxe a mulher. Foi o homem que trouxe a mulher. E ela disse, afinal, os números são os nossos amigos. Quando trabalha a nosso favor, sim. Sim, olha, por acaso agora eu lembro, às vezes perguntam-nos assim, mas digam-nos, por acaso foi no último workshop que fizemos para a Universidade, para a Politécnica em Leiria. E a última pergunta que nos fizeram foi: que dicas é que vocês nos dão para falar com pessoas que é difícil falar sobre dinheiro, com os meus irmãos ou com o meu marido? E uma das coisas que nós dissemos foi: mostra resultados, mesmo que sejam pequenas transformações que tu já tiveste, mostra às pessoas que a ti deu resultado, para as pessoas começarem a ver, porque o falar é muito bonito, mas é difícil às vezes se calhar compreender, ou tu nem estás para aí virado, não é? Se tu mostrares um pequeno resultado, a pessoa vai ver, ok, se calhar vai ficar lá. É uma sementezinha, né? É quase me emagrecer. É como emagrecer. Deixamos a sementezinha e as pessoas ao seu tempo vão reagindo. Acho que... Sim, não, eu acho que esse trabalho de casal e com filhos, eu acho que ainda fica mais acho que ainda é mais engraçado. Por exemplo, acontece, os putos querem ir à Euro Disney, que é o sonho de qualquer miúdo ir à Euro Disney. Eu acho que é engraçado, às vezes, fazer este trabalho. Eu ainda há dias comentava isso com um amigo, a forma, aliás, até eu ajudei a montar isso para ele fazer com os filhos, e depois irem, todo o processo de terem poupado os miúdos de abdicar de algumas coisas para perceber que a viagem, se queriam ir na viagem,
todo esse processo, quando há uma visão de vermos nós entrarmos na Euro Disney, eu acho que faz todo o sentido em muitos aspectos familiares, não só no dinheiro, que faz todo o sentido, mas mesmo da coesão familiar, eu acho que é das E o coisas... proveito que tu tiras da experiência, porque tu sabes, ok, É diferente. Estou aqui, mas eu fiz parte deste plano, não é? Sim, sim, sim. Não, eu tenho uma sweatshirt que a minha mulher anda para queimar há muito tempo, foi a minha primeira compra. Na altura Deve estar ótima. Não, sim, tem alguns buracos, mas agora com o calor até. E foi a primeira camisola que eu comprei com o meu dinheiro, porque a minha mãe dava-me, dizia-me, eu compro-te até este valor, o resto tens que dar ao pedal se quiseres. E na altura era uma marca que era Anglo-Use, que era uma das marcas mais conhecidas da altura, e na escola era quase aquela coisa de a gente se integrar nos grupos. E aquilo custou-me, não tenho, foi meio um mês de trabalho quase, ou seja, todos os sábados e um bocadinho à noite. E eu ainda hoje tenho um amor grande àquela camisola, exatamente porque aquilo custou-me tanto a ganhar, e então eu sempre, acho que é a única peça de roupa que vai comigo para todo lado, no sentido, quer dizer, quando eu mudo de casa vai sempre comigo. Sim. E exatamente por isso. Ficou lá marcado. Exatamente. E eu acho que isso é engraçado, quando nós conseguimos transmitir isso às pessoas que estão connosco e que de alguma forma nos ajudam também a crescer financeiramente, porque o casal é isto, um tem uma opinião sobre uma coisa, outro tem outra coisa. Mas os miúdos, eu acho que os miúdos é espetacular. Eu acho que é gratificante, aos graúdos também, mas aos miúdos, ver o reflexo do nosso trabalho nisso é das coisas mais gratificantes que pode acontecer. Olha, está a ser fluido, já vamos com 40 minutos. Pois é. Há aqui uma questão que, pronto, é transversal e tem sido, para vocês, taxa fixa de crédito, fixa ou variável? Qual é a vossa opinião? É fazer as contas. Fazer as contas, nós respondemos sempre assim. É fazer as Sim, mas é verdade. É essa a realidade, não é? Pai, 3 ou 4 mas as pessoas vêm-me sempre fazer a questão. Eu até agora... eu muito provavelmente, se tivesse de escolher agora, eu acho que escolheria variável. Mas, para quem tiver, se calhar, num orçamento ali já muito à justa e que se calhar mais 100 euros mais confortável ou mais 200 euros, se calhar é um caos financeiro no orçamento. Mas eu acho que não há vela sem senão. Ou seja, os bancos, e nós tivemos mais de uma década no banco, os bancos podem ser tudo, mas parvos eles não são. Eles, quando estão a tentar vender alguma coisa, não vão perder dinheiro. Mas não. Portanto, é perceber o que é que faz sentido para cada família, para os meus rendimentos. Ok, a prestação pode mudar, mas os meus rendimentos também podem mudar? Eu de hoje para amanhã, ou estou num trabalho que já estou a ganhar o mesmo há 10 anos e se calhar daqui a 10 anos vou estar a ganhar o mesmo. André, tu falaste aí uma coisa importante, é porque às vezes as pessoas pensam só em casos isolados, ok, taxa fixa ou taxa variável, mas nem pensam no seu próprio orçamento, ou o que é que eu vou ser daqui a 5 anos ou 10, ou esta casa vai-me servir para quê? É para a minha vida toda, ou eu depois vou vender. As pessoas pensam só, olham para o valor e não pensam na envolvência toda, não é? Porque não é só em tudo. A decisão da compra da casa ou outra que for, mas mais a casa é emocional, não é? E as pessoas não ponderam tudo o que está à volta, não é? Eu acho que a decisão tem que ir por muito. E muitas vezes já se pensa em mais baratinho. É o mais baratinho. Então, se calhar agora fica mais barato, ainda fica mais barato a taxa variável. Mas, por exemplo, eu quero falar aqui em relação aos seguros. A maior parte das pessoas, o seguro de vida que o banco me obriga a ter, eu vou escolher o quê? É o mais baratinho. Exatamente. Até que acontece qualquer coisa. Até que acontece alguma coisa, se calhar mais valia, um era 12 e o outro era 17, se calhar mais valia ter pago o 17, mas agora, depois do leite derramado, nada a fazer. Não, e fora dos bancos, às vezes até consegues com cobertura maior e mais barato. Pois é. Só que a negociação não é feita, não é? Exatamente. Só que a negociação não é feita. As pessoas às vezes não sabem, ou pela pressa que têm em ir para casa ou fazer as coisas. É o comprar e exatamente. Não, isso, eu fui é muito emocional. Sim. Eu também fui consultor financeiro durante muitos anos. Agora já não trabalho com processos de cliente. E uma das coisas que às vezes me fazia confusão era exatamente isso, era a forma como as pessoas olhavam para os produtos associados ao crédito
como pronto, eu preciso despachar isso porque eu preciso de comprar a casa, senão o senhor vai vender e tal e coisa. E isso sempre fez muita confusão, até porque como tinha muitos clientes, infelizmente tive alguns que faleceram, e faleceram alguns e não tinham a cobertura de ITP, portanto, ou neste caso, nem é uma questão de falecer, é ficar, nós dizemos na altura... Com invalidez, sim. Ou então muitas vezes há falecimento e é só 50% do capital. Não, então a doença, afinal não tinham a doença para ficar mais barato e afinal a doença, não declararam a doença, tipo situações dessas, que é ingrato para nós, porque depois a culpa normalmente é sempre do mediador, não é? Até que depois não, porque as seguradoras também não facilitam, não é? Mas é depois muito complicado gerir essas situações. E quem tem filhos e depois fica cá só uma pessoa a pagar a casa, e a pessoa muitas vezes até, porque acaba por não falecer, fica vegetal, é mais um custo. Sem estar a ser. Claro, não, mas nós às vezes não gostamos de falar destas situações dramáticas. Mas acompanhamos tanta coisa que as pessoas pensam, só acontece aos outros. Não, vamos de precaver e informarmos sobre isto, porque infelizmente a qualquer um pode acontecer. E se estivermos já informados, temos a dor na mesma, mas vai custar menos. Vai custar menos. Sim, ou tomar uma decisão, ou tentar perceber quais são as coberturas de alguma coisa. Quando se está no meio do furacão é muito mais difícil. Óbvio. Nem raciocínios. Sim, não. Então, quer dizer, ou tratas de uma coisa ou tratas da outra. Quer dizer, há situações que nos... Até, e depois ficamos um bocadinho irracionais, que isso às vezes é o pior, porque depois não leva a nada. Depois de termos subscrito já não vale a pena andar aos berros, nem coisas assim de género. Mas sim, é um bocadinho isso da questão do crédito de habitação e depois é a questão do senhor do banco, embora agora acho que a banca já é vista de uma outra forma. Aliás, eu acho que nunca vi tanta gente da banca, querer sair da banca mesmo sem serem empurrados. Há muita gente neste momento a querer sair da banca, até pelo stress e pelo rendimento, porque antigamente, não vai dizer muitas vezes, antigamente na aldeia era o senhor do banco e o padre. Agora já não. Não é assim. Agora quem está a entrar na banca, eu acho que está com um ordenado inferior ao que eu ia receber. Sim. É para dizer isso. Exatamente. Sim. Isto é gritante. Exatamente. Isto é gritante. E a verdade é esta. A banca pode ter muitas coisas, pode ter algumas coisas que às vezes eu dizia a alguns colegas, tu estás dentro da gaiola dourada e não queres sair. Porquê? Há um mundo lá fora. Há um mundo lá fora. O seguro de saúde é espetacular. O acesso a crédito é muito mais facilitado, digamos assim, as taxas também são mais baixas. O status? Existe. Trabalhar no banco. Bem, isso a mim nunca me disse grande coisa, muito sinceramente. Sim, mas vá, agora não é tanto, mas na altura sim, alguém que era bancário, a malta saía da universidade queria toda ir para a banca, era uma... Pois. Sim, agora já nem tanto por esse motivo também, porque não é bem remunerado. Mas só quem está na banca é que sabe o que é que está lá dentro. Sim. Pois, mas pronto, faz parte. Temos aqui mais uma questão e também, entretanto, temos que abandonar. Pois temos... Até porque eu também queria ouvir um bocadinho sobre o vosso projeto que vai começar hoje. Está bem. E nós temos uma reunião agora. Sim, mas vamos. É isso, vamos. Esta também é sobre crédito de habitação, mas eu acho que é fácil de responder. Portanto, que também acontece sempre e agora até foi colocada aqui. Euribor 6 meses ou 12 meses? Eu não nem contratada há 6 meses. Pois não, já é mas a grande maioria dos bancos está a fazer a 12. A maioria está a fazer a 12. Sim. Acho que eles nem negociam a 6. Depois já é essa questão, se pode, se não pode, porque isso é uma zona muito cinzenta. Eles podem sempre recusar o crédito, que é o que eu costumo dizer. Vocês depois veem exatamente como é que querem fazer. Todas as simulações que nos têm chegado para que as pessoas querem é 12 meses. Sim. E repara, muito provavelmente, independentemente do valor da taxa, ok? Não, isto é mais que 12 agora vir, ou seja, e as pessoas esquecem-se que a de 6 também vai por isso. É uma questão de tempo. Mas aqui a questão da de 6 é que atualiza 2 vezes ao ano, a 12 atualiza uma vez ao ano. E muitas vezes, para quem não tem um hábito e quem se calhar não dedica grande tempo às suas contas, ter só uma atualização por ano muitas vezes é preferível. Sim. Eu, por mim, acho que a 12... Embora acabe por ser igual, mas se tivesse que escolher para mim, aliás, não é uma questão de escolher para mim. O crédito que eu fiz no ano passado
foi com 12, portanto, eu normalmente gosto de dar os exemplos do que eu faço, porque às vezes as pessoas pensam que estamos aqui a vender qualquer coisa. Pois, mas não, aqui ninguém está a ver nada. Nada, nós só estamos a dar Sabes, as pessoas, sugestões. sabes que o português não está habituado, eu às vezes muitas vezes recebo esta questão, mas o que é que o senhor ganha com isto? E as pessoas têm um bocadinho esta noção de, até porque a nossa cultura, e eu acho que está a mudar um bocadinho, felizmente, mesmo no Instagram. Aliás, eu costumo comparar muitos públicos do Facebook e do Instagram. Eu acho que não é uma questão aqui de estar a dizer que os Facebook são isto, são aquilo, ou vice-versa, mas a literacia financeira da ideia que eu tenho no Instagram é um bocadinho superior à do Facebook, pelo menos é essa a minha opinião. As pessoas também são diferentes. Sim. Mas porque eu acredito que o Instagram também consegue entregar muito mais o conteúdo às pessoas de uma forma, eu acho que assertiva. Não tem a ver com o algoritmo, mas eu prefiro muito mais estar no Instagram do que estar no Facebook hoje em dia. Mas se formos ao YouTube, hoje em dia as pessoas têm lá tudo e mais alguma coisa. Até começa a ser azulejos. Quer dizer, cabe às pessoas depois de vez em quando também sair da sua linha de conforto, porque às vezes tem questões E por que vezes massa. é só ir lá ao Google mas as pessoas preferem colocar a questão aqui do que ir ao Google pesquisar. Portanto, as pessoas às vezes não podem também só queixar tudo à sua volta e depois não fazer nada pela vida. Também é preciso informação, nós estamos na era da informação. Exatamente. Informação aí aos magotes. E quando eu e a Tânia começámos a interessar-nos mais por isto, nem havia, por exemplo, em relação à questão de finanças pessoais. Portanto, já estávamos no banco, é verdade. Mas ainda assim, no banco a informação é limitada, não é? Há mais vida para além do banco. E nós olhávamos muito para o que se passava nos Estados Unidos e no Brasil. Porque aqui, pura e simplesmente, não havia. E quem quer efetivamente fazer e tem tempo, o YouTube tem tudo e mais um par de botas, até como assentar azulejos. Isso sem sombra de dúvidas, é espetacular. Pode-se aprender tudo, a cozinhar, a costurar, a assentar azulejos, não sei o quê. Agora, o que os conteúdos pagos vieram trazer é uma organização. Exatamente. E uma sequência. E o acesso à também, pessoa e o acesso também à pessoa. Numa perspectiva mais... Sem ação, não há nada. Eu posso estar a olhar e ver o que toda a gente fala sobre os ETFs, os PPRs, o não sei o quê, as criptomoedas e mas depois eu não faço nada porque eu estou à espera do momento ideal para não sei o quê. Esqueçam. Daqui a 20 anos ainda não fizeram nada. Sim, não, o problema é um bocadinho esse. As pessoas depois precisam quase que a gente as empurre para a descida. A descida está ali, mas ainda tem que as empurrar porque é um bocado isso. Mas falem, antes de terminarmos, eu sei que vocês têm uma reunião agora assim, estava a dizer a Tânia. Falem-nos um bocadinho do vosso projeto, este Dinheiro Sem Tabus, e o que é que as pessoas, ao inscreverem-se... Eu depois a seguir vou deixar o link para as pessoas se inscreverem. Obrigada. Então, o Dinheiro Sem Tabus é um evento online, completamente gratuito, são 2 dias. E o objetivo deste evento é, para além de nos dar a conhecer e de falarmos de conteúdo que vai que as pessoas vão levar para a vida toda, porque nós vamos dar exemplos práticos muito de temas que se falam, do crédito de habitação, da inflação e tudo mais. Mas o objetivo deste evento, para além de nos dar a conhecer, é porque vamos abrir mais uma turma da nossa jornada, da Jornada do IT, que é um programa de 7 semanas com aulas ao vivo, em direto, não é? Connosco, e também trazemos alguns convidados, ou seja, quem já participou nas últimas edições adorou, e o feedback tem sido ótimo porque trazemos muito conteúdo para além nosso, ou seja, nós chamamos que é a rampa de lançamento, não é? De finanças pessoais, desde a organização financeira, tudo sobre o banquês, mercado financeiro, PPR, ETFs, um plano de vida financeiro estratégico, ou seja, abordamos aqui durante 7 semanas, fazemos aqui a tal rampa de lançamento e trazemos convidados sobre criptomoedas, crédito de habitação, otimização fiscal, trazemos também... agora está-me Mas isso tu já estás a dizer já estou tudo a da falar. jornada. Calma lá contigo. Eu Bem, punha o que é que primeiro podem no esperar caos. para hoje à noite e para amanhã? Podem Sim, porque há esperar uma de 2 vocês aulões. pelo Diz. não é? E o vosso que eu percebo que vocês que não guardam os segredos, não sei qual. Sou eu. É a Andreia, mas hoje eu Sou fiz eu. ela. Tinha ideia que era a Não. Andreia, por isso é que... Não, exato.
Então, mas o que é que se pode esperar para hoje e para amanhã? Nós vamos falar das sete, dos sete Exatamente, este é o erros, certo. Sim. dos 7 erros que estão a impedir as pessoas Controlar as suas finanças de pessoais. controlar as suas finanças pessoais. E quem assistir ao evento, pelo menos 1, 2, 3, 7, vai se rever, ok? Obviamente que numa aula de 1 hora e tal, cada dia não Conseguimos vamos trazer estar o conteúdo ali todo, não é? a ir até ao pormenor do pormenor do pormenor. Mas o que podemos dizer é que vai ser espetacular, vai ser muito dinâmico. Vejam sozinhos, com os vossos respectivos, com a família. No último Dinheiro Sem Tabus, que foi em janeiro, houve uma empresa que viu no turno da noite, estavam todos a ver. Foi espetacular. E o que nós queremos passar com isto, e acho que este é assim, o objetivo maior do nosso evento, é que se fale sobre dinheiro, que se quebre este tabu de falar sobre dinheiro. E quando nós dizemos quebrar o tabu de falar sobre dinheiro, não é de repente estar a começar a falar sobre dinheiro com o vizinho do lado. É deixar de sentir ou vergonha porque não se compreende, ou vergonha porque se calhar se tomou alguma decisão financeira que se calhar não foi a melhor e se calhar está aqui uma altura boa para um ajuste, ou porque se afinal tem algum dinheiro e isso não tem de ser um tabu, de que vergonha, não posso dizer a ninguém, porque isto acontece e nós todos os dias lidamos com isto. Eu não posso dizer a ninguém que tenha este dinheiro na conta. Eu não posso dizer a ninguém. Ou eu não posso dizer a ninguém que quer ficar rica. Exatamente. Que eu acho que é uma das coisas que nós... André, tu queres ficar rica? Rica mesmo? nós temos até um Reels a brincar com isso, que é verdade, porque isso é uma das coisas que nos dizem N vezes sem conta. Não, mas eu não quero ficar rica, como do género. Eu não quero ser uma má pessoa. Exatamente. Ser rico não tem nada a ver com isso. Ok? Dinheiro é excesso. Nós precisamos do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. As melhores coisas da vida são gratuitas. As segundas melhores são caras. Portanto, tenham dinheiro, façam por ter dinheiro, ensinem os vossos filhos a querer ganhar dinheiro também. Porque isso é essencial. Isso é essencial. Numa altura em que o dinheiro cada vez perde mais valor, é bom que se consiga ganhar dinheiro. Sim, ter um colchão não é solução, ainda mais nesta altura de inflação. Ainda mais nestas alturas de inflação, é verdade. Olha, convidamos-te a ti, José, que estejas também presente. Pois é. Sim, temos de fazer mais estas lives porque tivemos aqui muita gente a ouvir e foi uma conversa espetacular. Sim, e fizemos, aliás, tem muitas pessoas a dizer que isto não era hora para estar a fazer estas coisas. Mas, pois é, mas nós temos filhos pequenos, tem que estar tudo programado. Depois torna-se caótico, estarmos a acompanhar os comentários e as pessoas normalmente estão a ter dificuldade em a pergunta e então estão a fazer aqui. Claro. Mas aliás, eu tento sempre que não seja às horas normais, às 21 horas, não é? Mas às vezes tem que ser também, claro. E vamos ter alguns até, aliás, também fechei agora com o Pedro Anderson, vamos ter para a outra quarta-feira com o Pedro Anderson e ele só lhe dá jeito a essa hora. Portanto, mas sim, eu acredito que em função do que vocês estavam a dizer sobre... É um bocadinho aquilo que a Andrea dizia no início, que é a informação está aí, mas vocês, no fundo, de alguma forma, organizam essa informação para ajudar as pessoas no caminho, ou seja, a ser mais fácil às pessoas definir o seu caminho. Sim. E eu acredito que isso faz toda a diferença, porque às vezes é exatamente isso que nós precisamos. Eu costumo dizer muitas vezes que um dente qualquer pessoa consegue arrancar em casa. É um bocadinho mais doloroso, normalmente vamos ao dentista. E aqui, para mim, acho que acaba por ser a mesma coisa. Quer dizer, é mais fácil, se calhar, não arrancar o dente em casa, até porque a dor é um bocadinho. Portanto, é mais fácil, de certeza, sim. Inscrevam-se no evento, que vai haver surpresas. Vai haver surpresas também. Há sempre. Vá. Agora a Tânia está a fazer de Andreia. Sim, não vou dizer. Se calhar temos que conter a Tânia, porque senão ela vai contar. Estamos a trocar uma. Já estamos a ficar com a adrenalina, não é? Só vão ser 2 dias e nós estamos a ficar com a adrenalina e já ninguém nos para até Mas fica já combinado fazermos uma segunda sessão, porque de facto ficaram 2 horas facilmente. Tá bem. Queria-vos agradecer às duas. Obrigada.
e a quem nos esteve a acompanhar até agora. E a seguir vou colocar no story o link para participarem no evento das Contas em Dia. E obrigadíssimo. Até uma próxima. Um Até beijinho. mais. Obrigada. Tchau.